Deus foi criado? É claro observar que muitas pessoas analisam que Deus tenha sido criado. Utilizam de diversos conceitos, usam os erros humanos e aplicam tais erros a Deus. E assim constrói a ideia que Deus tenha sido criado. Para analisar tais coisas, devemos sair do conceito da existência humana. Muitos filósofos dizem que isso é impossível, visto dizer que o universo é visto pelo homem e assim não pode estar fora da visão do homem. Mas, de fato, isso é verdade? Ora, o próprio conceito de dizer o que é verdade já determina estar fora do conceito da visão do homem. Pois se a verdade é um conceito humano, então não existe verdade. A própria palavra perde o seu sentido. De fato, o primeiro ponto para saber se Deus foi criado pelo homem é saber se existe verdade absoluta. Poderíamos usar de uma alegoria. Suponha que temos um veneno mortal. Todos aqueles que dizem que o veneno não mata e tomam o veneno morrem. A pergunta: o veneno foi criado pelo homem? E quando digo criado, não digo produzir, mas que as leis que regem os compostos químicos a ponto de ser mortal para o ser humano, estas leis foram criadas pelo homem ou já existiam? A partir dessa pergunta, podemos determinar se a verdade é absoluta ou relativa. Normalmente, os filósofos utilizam do sistema de desvio para defender a verdade relativa. Por exemplo, um veneno mortal tem um desvio muito pequeno para que alguém possa escapar da morte rápida. Assim, filósofos fogem de definir a verdade relativa em relação à utilização de balas, bombas, saltos de prédios ou qualquer outra coisa que possa configurar favorecimento de morte. Gera receio em um filósofo defensor de verdade relativa. Mas quando o desvio é grande, como no caso do cigarro, que possui nicotina, mas o desvio para morrer é grande, nestes casos, os filósofos utilizam a verdade relativa. Assim, quanto maior o desvio, ou seja, quanto menos chance de uma ação gerar um desfecho, mais nestas áreas os filósofos usam o conceito de verdade relativa. E assim podemos dizer que os defensores da verdade relativa têm sua defesa proporcional ao desvio do desfecho de ação. Só isso já demonstra que a verdade é absoluta. A questão é: o homem chega na perfeição? Ou seja, quando o desvio é zero, ou seja, não existe mais desvio? De fato, os defensores da verdade relativa tentam usar o desvio como uma análise humana, mas a mera existência da variabilidade dos desvios mostra que a verdade é absoluta. Apenas que o homem não consegue chegar em algo sem desvio. Mas o tamanho do desvio é inversamente proporcional à quantidade de informação sobre esse evento. A própria existência da informação proporcional ao desvio para um desfecho já demonstra a verdade absoluta. Quando chegamos nesse efeito, vários filósofos utilizam do termo pode ser, uma tendência a buscar a amplificação de uma variabilidade, a ferramenta primordial dos defensores da verdade relativa. Ampliar a variabilidade, mesmo que seja por hipótese, facilita o trabalho filosófico. Logicamente, essa faca é de dois gumes, pois a variabilidade também gerencia qualquer possibilidade, e não só o posicionamento do filósofo. Na ciência física se procura convergir a um ponto, mas na maior parte da filosófica se busca divergir. Quanto mais divergimos, mais tudo vira nada e mais nada vira tudo, a ponto de nada e tudo serem a mesma coisa. Essa se torna a tela inicial do filósofo. Assim ele pode desenhar o universo de acordo com sua vontade, pegando os filósofos que ele mais se compactua. Já no modelo físico, quem determina não é a busca da variabilidade, e sim do que se observa. Querendo gostar de que o Sol gira em torno da Terra, isso não determina o fato, pois erros matemáticos e lógicos adviriam dessa ideologia. Mas no conceito filosófico puro, a realidade física deixa de ser importante, e aí gerenciamos a questão. A verdade absoluta é uma questão física ou filosófica? A resposta é simples. Para a física, o universo não foi criado para o homem. Mas na filosofia, o universo é uma criação do homem.
Filósofos poderiam questionar a última parte, definindo que tais determinam que o universo é a visão do homem. Por isso, defendo que o universo é uma criação humana. E ignorando o fator do que é o desvio, um filósofo ainda pode gerenciar a ideia que o próprio desvio é uma visão humana e vincular a ampliação do desvio sobre o desvio, chegando a ponto de que tudo perca o sentido de existir. Nesse caso, a Terra pode ser plana, redonda, quadrada, que o Sol gire em torno da Terra ou que a Terra ilumine o Sol e tudo deixa de ter sentido. Onde então está o erro desse tipo de filósofo? Em que achar que a suposição tem o mesmo peso que prova substancial. O ato de duvidar de todas as coisas é o princípio do erro filosófico. Não que a dúvida seja errada, mas o ato de considerar que a dúvida tem o mesmo peso que provas físicas e o embasamento matemático, isso sim é um erro. De fato, para aquele que duvida de tudo, até o erro deixa de existir. De fato, nesse caminho, até mesmo a pessoa não existe. E agora podemos dizer se Deus é criação humana ou não. Para o filósofo que gera dúvida em tudo, tanto Deus como o próprio homem e até mesmo o universo é a criação do homem. De fato, se o homem acaba sendo criação de si mesmo, então o homem também não existe. De fato, esse é o ponto final. Se o filósofo usa o mecanismo da dúvida para negar a existência de Deus, então a mesma ferramenta nega a existência de si mesmo. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.